Dizem que nada acontece e semanas em que décadas acontecem. Nas últimas semanas, vivemos décadas. As pessoas ficaram em casa, trabalharam muitas delas de casa, se acostumaram a trabalhar de casa, perceberam que há vantagens em trabalhar de casa e isso vai mudar a forma como as empresas funcionam. À medida que as pessoas não tenham que estar fisicamente nas empresas, as cidades vão mudar. As grandes cidades, provavelmente, vão ter menos gente. As pessoas vão optar em morar em outros lugares, em morar no interior, em morar na praia, em morar perto da natureza. E isso vai ser possível através do trabalho remoto. Isso vai mudar a forma como as pessoas se movimentam. Isso vai mudar a forma como as empresas funcionam. Isso vai mudar como as empresas contratam, quem elas escolhem, onde elas escolhem. Enfim, tudo vai mudar. Além disso, a transformação digital acelerou num ritmo que a gente nunca imaginou. Se não fosse o bastante, a gente tem, ao mesmo tempo, um processo de antiglobalização, de desglobalização, que também já vinha acontecendo antes, se acelerando demais. Cadeias de produção que eram globais vão se tornar regionais. O meio ambiente, em 2 meses, de repente, ficou muito mais parecido com o que ele era há décadas atrás. O meio ambiente provavelmente vai receber mais atenção daqui para frente. Enfim, vem aí um mundo novo. Você, seu negócio, sua carreira, estão preparados? Eu pretendo ajudá-lo. Dizem que a Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. É um prazer e uma honra ter a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Para quem não sabe, essa live faz parte de uma sequência de lives que a gente está fazendo a semana inteira e haverá algumas outras também já na semana que vem que já estão programadas para agradecer e retribuir de alguma forma esses mais de 2 milhões de seguidores que hoje eu agradeço por ter aqui no LinkedIn. E na sequência a gente fez no primeiro dia, na segunda-feira, uma live falando exatamente como usar melhor essa ferramenta, o LinkedIn, para comunicar, para fazer networking, mas mais do que nada, para trazer algo valioso para quem acompanha você e, por tabela, fazendo isso, você ajuda a sociedade, mas vai ajudar a sua organização e a sua carreira. Na sequência, na terça-feira, o foco foi em comunicação, conversa com o Alan Barros, CEO da Pulse, mostrando como a comunicação mudou no pós-pandemia e como ela ganhou importância. Ontem, a gente teve um bate-papo com o Edu Lira, CEO da Gerando Falcões, mostrando o que está acontecendo em empreendedorismo social e como aquela ideia de que ONGs eram muito bem intencionadas, mas muito mal gerenciadas, é uma ideia do passado. Isso hoje não é mais verdade. Hoje a nossa conversa é com Ana Karina Dias, CEO do Banco BMG, falando sobre o futuro das finanças, a democratização do acesso ao crédito, a mudança na forma de trabalhar, o papel e a força, a importância da liderança feminina, da inclusão, da diversidade. E amanhã a gente vai ter Shahin Zaher, CEO do Grupo SEB, falando sobre educação. A educação está passando por uma transformação, particularmente nesse período de pandemia, o EAD, o ensino à distância, passou a ter um papel muito mais importante. E a gente vai falar sobre isso e sobre como usar a tecnologia como um meio e não um fim para melhorar o ensino e principalmente o aprendizado em geral. Bom, mas isso é amanhã. Vamos vir para hoje, porque hoje a gente tem o prazer e a honra de ter aqui a Ana Karina com a gente. E, antes de mais nada, Ana, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco da sua história, quem você é, por que hoje você está onde está. Prazer ter você aqui. Obrigado. Joia, obrigada. É uma honra aqui participar dessa semana tão importante, né? Comemorando os 2 milhões de seguidores e ter sido uma das convidadas para essa semana. Contar um pouco de mim, né? Eu fiz a minha carreira praticamente inteira na McKinsey Company, fui desde 2000 a 2019 na McKinsey, lá dentro da McKinsey muito focada no setor financeiro e também na função organização, que envolve muito governança e toda a parte de organização ali. No início de março, minha relação com o BMG começou
como presidente do conselho, eu fui convidada, trabalhei em 2018 com os acionistas do BMG e num trabalho grande de profissionalização e modernização do banco, como consultora, como sócia da McKinsey. E depois de 19 anos, a gente sempre pensa se está na hora de fazer uma coisa diferente. Apesar de gostava muito da minha carreira, era hora de pensar em fazer algo diferente. A hora era agora, né? Depois fica mais para frente, a gente quer ficar na praia. Então, eu fui convidada, né, pelos acionistas do BMG a implementar o projeto que eu tinha liderado como sócia da McKinsey e decidi, então, fazer esse movimento. Em abril de 2019, eu assumi como presidente do conselho e com esse mandato de implementar o trabalho que foi desenhado em 2018. Então, com isso foi natural. Eu acabei ficando muito próxima da gestão do banco ao implementar todo o trabalho. E no final do ano, então, eu recebi o convite do conselho para mudar de posição e eu estava muito próxima, né, da gestão, então mudar de posição e assumir o papel, então, de presidente do conselho, que eu comecei em fevereiro desse ano. Então, esse é um pouco dessa... Não, presidente do banco a partir de fevereiro, né? E presidente do banco. Eu consigo entender que você se atrapalha nessa hora, porque, de fato, assumir a presidência de um grande banco brasileiro em fevereiro, aí chega meados de março, o mundo vira de cabeça para baixo, eu estaria fazendo confusões muito maiores do que essa. Conta como foi essa experiência. Olha, Ricardo, acho que foi... acho que contando um pouco do que a gente fez antes, né? Todo aquele trabalho de governança, de melhoria do modelo de tomada de decisão, de organização, como a gente garantia que as decisões eram desdobradas, acho que talvez se a gente não pudesse ter tido tanta sorte de fazer isso nesse momento, porque a gente estava bem preparado com o modelo de tomada de decisão. Então, a primeira coisa foi levar isso para a prática. Na hora que você se depara, meados de março, né? Início de março ali, você se depara com o Covid chegando no Brasil e com o risco que poderia acontecer, né? Ali a gente não tinha ainda magnitude, mas a gente já sabia que precisava estar preparado. Então, criei um comitê de crise ali, dentro desse modelo de tomada de decisão, em que a gente precisava responder tinha duas perguntas fundamentais. Como é que a gente ia proteger os funcionários e como é que a gente ia proteger e cuidar dos nossos clientes? Como é que o cliente poderia chegar no banco sem ser de forma física? Então, esse comitê de crise focou nessas duas vertentes e rapidamente a gente conseguiu implementar tanto o trabalho com os funcionários quanto o trabalho com os clientes. O que eu acho muito legal no que você falou são duas coisas que me chamaram a atenção. Quando você falou do comitê de crise, o assunto que te focou, o que vocês colocaram como prioridade, primeiro é a palavra proteção. Em segundo, começa pelos clientes, em segundo lugar, pelos funcionários e depois pelos clientes. Foi a sequência que você colocou, deixando claro que se os funcionários não estiverem protegidos, não há como proteger os clientes. Eu acho que você está absolutamente correta e eu acho que uma coisa que chama a atenção, até que ponto você acha que, nesse sentido, para ter essa clareza, foi importante o fato de você ser mulher? E eu estou fazendo essa pergunta pelo seguinte, quando a gente vê a gestão da crise do coronavírus, aí eu estou falando de países e não de empresas, e os países que foram mais bem-sucedidos nessa batalha, é claro que há exceções, mas há uma desproporção gigante entre países liderados por mulheres, em geral, se saíram muito melhor. Você acha que nesse sentido ajudou ou não foi bem por isso? Talvez tenha sido, sim. Eu posso até estar sendo injusta com os homens, né? Então, assim, mas... E as características também, elas não são sempre 100%, né? Todas as mulheres são assim ou todos os homens são assim. Mas acho que a mulher tende a ter mais empatia. Até pelo jeito, você é criado pensando em cuidar, você é mãe, você tem todo esse lado do cuidado e da empatia. Mas também a mulher tem que resolver rápido. Então, ali não adiantava só empatia. Você tem uma série de coisas na vida. Imagina, 19 anos de McKinsey e criando filho. Você aprende a lidar com 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, essa característica de conseguir lidar com muita coisa ao mesmo tempo, tomar decisão rápida, combinada essa empatia, eu acho que neste momento era o ideal. Talvez por isso que nos outros países isso tenha acontecido. E não é o fato de... talvez não seja genético, é o fato do que você é treinado.
Você é treinado a isso. Então, assim, tem 19 anos que eu tenho que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que garantir, filho fica doente, tem reunião importante no cliente, você tem que fazer acontecer. E aí você vive numa gestão de crise, né? Então você é bom de lidar com a crise. Não, e pelo que eu soube aí, como isso aí estava muito fácil, você tem cachorro também, e aí tem um pouco mais para ter mais alguém para cuidar. Estava fácil demais lidar só com isso, né? Daqui a pouco eles devem latir, então todo mundo vai ouvir. Muito bem, eles são bem-vindos. Os cachorros também acompanham a gente. Aproveitando, para você que está acompanhando a gente aqui, conta de onde você é, o que você faz, qual é a sua área de atuação e o que a sua empresa faz. Não deixe de mandar as perguntas, porque a gente vai aproveitar as perguntas que vocês estão mandando aqui. Eu vou aproveitar para passá-las para a Ana também. E enquanto isso, Ana, eu queria aproveitar um papo rápido que a gente teve aqui antes de começar, que a gente estava falando exatamente sobre a mudança do processo de gestão que foi necessária e que é necessária quando as pessoas passam a trabalhar mais de casa. Eu queria até que você comentasse, vocês tomaram uma decisão importante com relação a isso daqui para frente, mas a mudança é que a gente sai de um sistema muito mais de comando e controle para um sistema onde a gente tem que ter uma confiança muito maior e uma capacidade efetiva de liderar, não por controle, mas por mostrar o que é importante e acreditar que as pessoas vão fazer. Como é que você vê isso? Boa pergunta, bom ponto. Primeiro, eu te contar um pouco como foi para o BMG, que aí dá o contexto para todo mundo, né? Vamos considerar, o BMG nunca teve home office. Estava dentro dessa transformação e modernização, isso era um assunto em pauta, mas não estava na prioridade da agenda da pauta, sendo honesta com todos. Em 3 semanas, da hora que a gente identificou, da hora que teve o primeiro caso no Brasil, que a gente começou a falar sobre isso, em 3 semanas eu já estava com mais de 1.000 funcionários em home office. Então a gente conseguiu que do corporativo 98% ficassem em home office depois de 3 semanas. E com as decisões mais criativas possíveis. Você tem que ter todo o controle de um banco, então tem que ser o sistema do banco, né? Então, vamos comprar um laptop. Ah, não tem laptop para vender, tá todo mundo comprando laptop. Então, vamos deixar levar o desktop. Então, leva o desktop para casa. A cadeira da casa é ruim, presta a cadeira. Então, vamos, auxílio internet. Então, a gente foi, como a gente tinha a diretoria se reunindo todo dia nesse comitê de crise, a gente conseguia tomar a decisão muito rápido. E o que precisava foi feito para que eu tivesse mais de 1.000 pessoas em home office, sem esquecer também toda a parte das lojas Help. Ali foi um trabalho importante de o que eu preciso para proteger a turma ali, com máscara, álcool gel, distanciamento, um cliente cada vez, enquanto estava aberto, né? E depois, quando fechava, como é que você chega no cliente? Então, esse foi o contexto do home office. Nesse contexto, já no trabalho de modernização, e quando eu assumi como presidente do banco, eu já comecei um trabalho ali de comunicação forte com os funcionários. Então, a gente tinha acabado de lançar um live streaming onde uma vez por mês eu falava com todos os funcionários do banco ao mesmo tempo, sempre com 1 ou 2 diretores comigo, dependendo do tema que os funcionários escolhiam. No momento de pandemia do home office, a gente passou para quinzenal esse live streaming e reforçou muito o modelo de engajamento com os funcionários, a comunicação direta com os funcionários, uma rede social interna, uma ferramenta de geração de ideias. Muita coisa que a gente implementou no home office, a gente aprendeu na ferramenta de geração de ideias, os funcionários que tiveram ideia, não a gente. Então, assim, ali mesmo na diretoria, tendo as melhores ideias, para conseguir que o home office funcionasse bem, as melhores ideias vieram dos funcionários e a gente já tinha essa ferramenta, chama Idealize, em que qualquer funcionário pode dar a ideia ali e ela é votada entre os funcionários. Então, essa gamificação também é legal. As melhores ideias são mais votadas e implementadas. Então, nesse contexto todo, isso foi novo para todo mundo. Então, o primeiro passo, comunicação próxima, comunicação o tempo todo, comunicação próxima. Teve um momento emblemático, na segunda para a terceira semana, onde a gente estava conseguindo ajustar todo o home office, e começaram, tem 17 casos, 19 casos em São Paulo, não sei o quê. Começou a gerar aquela ansiedade e a gente tinha já colocado 30% em home office para diminuir o tráfego, né, dentro do escritório, o fluxo.
E aí, naquele momento, vários gestores ligando para os diretores, não, mas por que ele pode, por que eu não posso, por que não sei o quê? E aí eu chamei todos os gestores do banco para um call ali, onde a gente falou tudo que a gente estava pensando, tudo que a gente tinha dúvida, como que a gente ia fazer, do que a gente já tinha certeza, e quão importante era que eles entrassem no jogo. Só ia funcionar com eles. E ali todos mudaram de postura nesse momento desse call ali, e o call não estava sozinho, eu e toda a diretoria junto, falando com todos os gestores do banco a importância deles confiarem na gente, que tem muita coisa que a gente não tinha resposta. Até hoje não tem resposta para um monte de coisa, como é que você ia ter a certeza, né? Então, esse momento foi bem emblemático. E a partir dali, a gente reforçou muito a comunicação, a proximidade. Aquilo que a gente estava falando antes, né? O modelo comando e controle, você vai ter, num home office, você tem que criar tantas ferramentas de controle, você tem que garantir o risco por ser um banco, né? Você tem que ser do sistema do banco, todo o risco de cyber, o risco de cyber é muito importante, então esse você tem que trabalhar forte, mas você tem que trabalhar com o funcionário na confiança, na produtividade, no engajamento, no que ele entrega. Não estou preocupada com a tarefa, estou preocupada com o que ele entrega. Se ele vai no horário que ele considera melhor. Então, essa visão, produtividade e entrega, ela é muito mais importante que uma visão tarefa. Isso também vem dessa mudança, desse momento dentro do banco. E o que aconteceu? Estávamos reunidos discutindo a volta em ondas, então vamos voltar, o governador está falando que pode, outro não sei o quê, vamos discutir, não sei o quê. Aí, nessa discussão, um dos meus diretores falou assim, mas por que a gente não faz, então, para até o final do ano? Aí a gente, boa ideia. Está funcionando tão bem, por que a gente está discutindo a volta? Vamos fazer até o final do ano, mas vamos ouvir os funcionários antes da gente tomar a decisão. E a gente fez uma pesquisa com os gestores, 92% respondeu que queria continuar até o final do ano, 8% não. Então eu falei, não vamos impor nada, vamos criar um modelo que quem não quer pode voltar para o banco, só tem que avisar. Então, hoje a gente criou um modelo de 100% de home office até o final do ano, com um buffer aí de 15%, para quem sentir mais à vontade no escritório, e aí seguindo todos os cuidados lá dentro, né? Então, esse foi a boa experiência com o home office, nos levou à decisão até o final do ano, e a decisão para sempre, né? Só para ficar claro. Até o final do ano é nesse modelo agora. A partir do ano que vem, 60% de home office para quem quer, pelo menos, ainda estamos vendo se não vira 100%. 60% de home office e 40% dentro do escritório. E um escritório todo novo, muito com espaços coletivos. Ana, o que me chama a atenção no que você está falando são, acho que, 3 pontos. O primeiro, como a gente teme determinadas transformações, mas quando a gente é forçado a fazê-las, elas acabam se provando muito menos complicadas do que a gente imaginaria. Eu acho que essa transição para o home office é um belo exemplo disso. O segundo é a importância de transparência que vocês tiveram ao longo desse processo, de deixar claro que... Porque acho que uma das coisas que eu acho que a função e o estilo de liderança mudaram muito e, na minha opinião, de uma forma muito positiva com o que está acontecendo agora. Os líderes se tornaram os bons líderes se tornaram mais transparentes, e não apenas mais transparentes, mas inclusive reconhecendo o que eles não sabem. Porque não é que só agora a gente não sabe tudo, a gente nunca soube tudo. Mas havia ou pelo menos muita gente tinha essa percepção de que não podia mostrar que não sabia, e isso acabou, e eu acho isso positivo. E o outro aspecto que eu achei muito legal é o quanto, de fato, usar as melhores ideias, e achar que as melhores ideias estariam exclusivamente na diretoria é de uma pretensão louca. Então, quando vocês deram voz a mais gente, vocês passaram a ter ideias melhores do que havia antes, e, por consequência, poder implementar coisas melhores, né? Achei muito bacana, muito legal. Nesse sentido, uma das coisas que eu gostaria de ouvir um pouco mais, porque isso é uma forma, não deixa de ser uma forma de diversidade, no sentido de eu não estou ouvindo só quem está na camada de cima, eu estou ouvindo tudo. Mas eu sei que vocês dão muita importância para a questão de diversidade num sentido muito mais amplo. Várias formas de diversidade, então homens, mulheres, preferências sexuais as mais diversas, raça ou o que for. Fala um pouco sobre isso, porque eu acho que é um tema importante hoje mais do que nunca.
Ótimo ponto, né? Logo que eu entrei no banco e assumi, até como presidente do conselho, esse tema de diversidade já era um assunto, mas se tornou muito mais forte, né? Ainda presidente do conselho, a gente fez uma discussão com os líderes, e ali a gente trouxe um manifesto, quais eram os temas que a gente queria realmente. Podia até existir no banco uma boa diversidade, mas a gente queria falar mais sobre isso e colocar como política e discutir muito sobre isso. Então, um dos itens do manifesto veio a diversidade. Impressionante como o BMG tem isso muito natural, né? Faltava falar mais. Assim, muitos já me perguntaram: você, mulher, presidente de banco, o sistema financeiro é mais masculino mesmo. A gente sabe, na liderança do sistema financeiro é mais masculino. Isso nunca foi um tema, foi um não assunto para o conselho tomar uma decisão de quem seria o presidente do banco. Eles estavam atrás da pessoa certa, não do gênero. Então, o melhor da diversidade é quando começa a ser o não assunto. Hoje em dia ainda tem que ser muito assunto, porque a gente está bem longe do não assunto. Então, a gente Essa é a tem que diferença da falar. inclusão e da diversidade, né? Inclusão é quando a gente aceita o que é diferente, e diversidade é quando é o que é, e acabou, né? Exatamente, e diversidade. É porque isso. Agora, como ainda não é um não assunto de maneira geral, então, dentro do banco, a gente começou toda uma frente de diversidade, e de forma que, não só em recrutamento, mas o principal é o bem-estar. Então, assim, que a pessoa sinta bem de ser ela mesma dentro do banco, né? Então, esse é o principal. Você tem que pensar como é que você recruta, como é que você promove, olhando assim de forma garantindo, né, que não existe preferências e tudo isso, mas de uma forma mais neutra. Mas o mais importante é você estar num ambiente que você se sente bem sendo você mesmo. Esse é o principal da diversidade. Se você quer preferência sexual, pode ser o mesmo, não tem que esconder nada. Isso faz com que as pessoas fiquem muito mais felizes. E as pessoas, quando você é você mesmo, né, você dá o seu melhor. Você não tem que criar um avatar. A pior coisa do mundo é criar um avatar. Até nessa discussão também era diversidade de vestuário. O que a gente fez? Isso foi antes, né? Antes de começar tudo e da pandemia, foi uma das primeiras coisas da nossa transformação. Hoje em dia você vai como quer no banco. Não tem mais. Você pode quer ir de chinelo, você vai. Se quer de bermuda, você vai. Se quiser ir de salto alto, você vai. Se quiser ir de terno, você vai. Então, assim, porque também tem do outro lado, né? Agora só é legal de um jeito, terno não é legal. Não, se você é feliz de terno, é assim que você vai. Eu gosto de salto alto, então vou de salto alto. Então, você tem essa diversidade de você poder. O principal é você poder ser você mesmo, no seu vestuário, no ambiente. E ali, estou focado na minha entrega, no meu trabalho, eu não estou focado em fingir nada ou esconder nada. E eu acho que esse ponto é importante, porque além do fato de que pessoas, como você colocou, mais felizes, só o fato delas serem mais felizes já importa por si só, mas elas são mais produtivas. Mas eu acho que organizações que prezam por isso acabam tendo uma vantagem competitiva importante do ponto de vista de atração de gente. E, diga-se de passagem, a diversidade é fundamental para a inovação. Porque quanto mais diferentes forem as pessoas e as ideias, e mais completa é a visão da realidade como um todo que elas têm, exatamente porque algumas vêm um lado e outras eventualmente outro, melhor vão ser as decisões vão ser tomadas. Nesse sentido, eu quero aproveitar e te passar a pergunta, já estão chegando várias perguntas aqui para a gente, eu queria te passar uma, que é do Rubens Elishwir. Se eu estou pronunciando o teu nome errado, Rubens, o seu sobrenome errado, eu peço desculpa, mas enfim, a pergunta dele é a seguinte: como é que o BMG está se preparando para o futuro do banco com enfoque especificamente no digital? Ótimo, obrigada, Rubens. Você me deu o gancho porque eu queria falar agora do cliente, né? A gente falou tanto do home office e eu não pude falar do cliente. Então, já no final do ano passado, eu reforçando a transformação, a gente já estava desenvolvendo uma série de ferramentas de digitalização da ponta. E a gente chama a nossa estratégia ela de digital, né? Que é você usar o humano ou a presença física ou alguém te ajudando com a melhor ferramenta digital. Então, ter desenvolvido isso ano passado foi fundamental agora, porque você tinha um conjunto de barreiras que impediam que a gente pudesse ser mais digital. Isso não pode, isso depois. Todo mundo falava das competências do futuro, como o futuro é 2025. Mesmo 2025 está ali.
E segundo, que agora 2025 está aqui, né? Assim, não existe mais futuro. Ah, vai ser VUCA, vai ter futuro, indústria 4.0. Gente, futuro chegou bem rapidinho e as barreiras psicológicas caíram. Então, com isso, o que a gente fez dentro do banco? Como eu falei, a gente precisava conseguir chegar no cliente de forma remota e o que o cliente pudesse chegar na gente. Mas, se fosse totalmente digital, por isso o FIS é tão importante, muitos clientes precisam de ajuda para pegar um crédito, ajuda para abrir o aplicativo, ajuda para entender. Então, esse cuidado é importante. Então, o que a gente fez e onde eu vislumbro o digital do futuro? Eu acho que o digital sozinho, o digital automação sozinha, não vai funcionar. Eu acho que vai funcionar fortemente quando você combina o melhor das características humanas com o melhor da tecnologia. Aí sim, a gente consegue sim ter a melhor experiência para o cliente, a gente consegue perceber o que a automação não está percebendo e evoluir bastante na tecnologia. Então eu já falei em outra live que o BMG transformou em 5 semanas, fez uma transformação de 1 ano, né? Porque até essa parte de formalização remota, digitalização da ponta, ter os nossos parceiros trabalhando com as nossas ferramentas para a saída da formalização do papel para uma formalização eletrônica, a gente foi de 5% para 70% de formalização eletrônica. E a meta é chegar em 90%, e pouco, né? A não ser situação que não dê. Mas o caminho é chegar ali. Eu vislumbrava chegar em 70%, talvez no final do ano que vem. Então, e agora tem mais volta, né? Não tem mais volta. O VUC é brincadeira perto das transformações do Corona, né? O VUC é uma moleza, porque ele é estável. O que você chamou a atenção, que eu acho que é importante, é tecnologia como meio e não como fim. O fim são as pessoas. E no caso de vocês, tem outro ponto que eu acho que é muito relevante, porque o BMG é particularmente forte em crédito consignado. E uma parte significativa disso para a pessoa de mais idade. Onde não necessariamente a facilidade de lidar com tecnologia é a mesma de pessoas mais jovens. Como é que vocês estão lidando com isso tudo? Então, a gente fala muito, e eu sempre falo, eu quero reforçar, o BMG não quer ser digital, quer ser phygital. O BMG acredita muito nos parceiros, tanto nos franqueados da Loja Help, quanto nos correspondentes que nos apoiam. Esse papel do parceiro é fundamental. Então, o que foi? Foi instrumentalizar o parceiro com a melhor tecnologia para que ele pudesse ter essa conversa com o cliente à distância, mas ajudar o cliente a fazer isso, ajudar o cliente a fazer essa formalização remota, dar confiança para o cliente de que ele podia, onde ele tem que clicar, como fazer. E isso não vai mudar do dia para a noite. Você tem que, por isso a estratégia Phygital. Essa é a característica do nosso Brasil. Então a gente precisa sim desse apoio humano aí com a tecnologia. E eu vejo isso para frente, no consignado, no cartão consignado, no crédito consignado. Você tem um público que, às vezes, como você colocou, mais velho, e você ter esse cuidado e alguém o ajudando, isso é fundamental. Então, quer dizer, fundamentalmente o que eu estou falando é o seguinte, não é uma substituição do humano pelo digital, mas é uma soma do humano e do digital, potencializando o que tem de mais humano que é do lado do cliente, facilitando a vida do cliente, a gente está falando de comodidade para o cliente. Agora, você falou que a gente já tinha tocado mais do lado da equipe, que você queria falar do cliente, mas eu sei que vocês vão além disso, até pelo que eu sei, vocês têm um programa que é o Pensando em Todos, não é isso? Um projeto. Isso. Eu queria pegar isso, porque eu sei que vocês olham um outro lado, que é o lado de sociedade disso aqui também. Conta um pouco para a gente. Então, dentro dessas discussões do Comitê de Crise, onde a gente estava pensando todos os elementos que a gente tinha que fazer, e como a gente queria, qual seria o nosso posicionamento, também nesses brainstorms aí veio esse lado importante, qual que é o impacto na sociedade? Não vem só doação, mas como é que você ajuda a sociedade como um todo. Então a gente colocou o programa Pensando em Todos como guarda-chuva de toda a nossa discussão, todo o nosso marketing, toda a nossa comunicação com a sociedade, toda a nossa comunicação com os funcionários, dentro desse guarda-chuva do Pensando em Todos, fazendo com que a gente não falasse só de cliente e funcionário, mas também a gente falasse de sociedade. Eu acho que esse terceiro pilar do impacto na sociedade foi o que nos ajudou
com esse guarda-chuva do Pensando em Todos. E aí entrou uma série de coisas. Teve doação do banco, doação dos acionistas do banco, tanto para hospital de campanha quanto para cestas básicas, mas a gente patrocinou algumas lives junto com os nossos parceiros, junto com os correspondentes bancários, para doação de cestas básicas. A discussão toda com os funcionários envolve também no papel deles na sociedade. Agora a gente acabou de fazer uma parte de educação financeira, então toda a nossa comunicação nesse momento está muito forte na educação financeira. Vamos ajudar as pessoas a poupar, a usar melhor o dinheiro. Então, essa parte também é fundamental para todos, mas agora, né, com toda a crise que está acontecendo, essa necessidade de crédito, essa necessidade de liquidez, é um momento em que as pessoas podem se perder rapidamente financeiramente. Então, o próximo passo que está acontecendo agora no Pensando em Todos é a educação financeira. Inclusive, fizemos um hackathon na semana passada, foi bem legal, foi um hackathon de 3 dias, uma turma bem engajada, e a pergunta que a gente fez, a hackathon sempre tem uma solução, né, que a turma tem que trabalhar nessa solução, vinha exatamente como que a gente pode ainda reforçar esse papel da educação financeira. E aí a gente teve os 3 finalistas ali, mas vieram várias ideias interessantes de como fazer isso. Então, como você falou, geração de ideia pode ser com os funcionários, que é fundamental, mas a gente está expandindo essa geração de ideias com esse papel de hackathon, usando essa ferramenta. Eu não vou resistir, eu vou querer que você conte um pouco mais dessas ideias que vieram, porque você falou um tema que eu sou apaixonado, acho que é fundamental, acho que é impossível a gente mudar a vida de um país e das pessoas se a gente não tiver educação em geral, mas particularmente educação financeira. Porque a partir de uma educação financeira, o Brasil tem problemas de educação em geral, mas em educação financeira ainda é pior do que seria de se esperar considerando o resto da educação brasileira. Isso é gravíssimo, isso explica um monte de dificuldades que as pessoas têm na vida depois. Eu próprio tento fazer um monte de coisa para ajudar, eu não vou resistir a saber essas ideias que saíram aí. Não, eu vou deixar para... Eu só vou colocar o contexto, né? Em vez de falar todas as ideias, mas assim, as ideias muito focadas nessa combinação do físico com o digital, então esse era o mote. Então, como eram os desenvolvedores, né, o perfil, né, da turma do hackathon, então um olhar muito forte de ferramentas fáceis para serem utilizadas na educação financeira, e ferramentas que podem ser plugadas, né, na nossa proposta de valor, ferramentas que a gente pode usar a nossa força de vendas, nossos canais para espalharem esse tema, né? Então vieram ideias muito fortes, combinando a força de vendas, os canais, com ferramentas simples para o usuário na ponta. Então, a gente ainda não... Isso aconteceu semana passada, né? A semana passada foi o hackathon. A gente ainda não implementou nada disso, mas casou muito já com a nossa campanha mais geral de educação financeira. Muito bacana. Você já tem um curioso aqui. Estou curioso para ver o que vocês vão fazer. Agora eu queria te passar a pergunta do Felipe Conrado, porque eu acho que ela é bastante boa, porque quando você falou que 2025 era ali e agora é aqui, isso é verdade em vários sentidos. E no setor financeiro tem uma coisa que é uma revolução importante que começou, está vindo aí e que deve vir com tudo, que é o Open Banking. A pergunta dele é exatamente como vocês estão se preparando para o Open Banking. Eu acho que o Open Banking ele democratiza muito, né? Então, para bancos médios, isso é bom, né? Eu acho que no Brasil, quanto mais a gente democratizar o sistema financeiro, melhor vai ser, né? Contar para quem não necessariamente conhece o que é o Open Banking, contar um pouquinho o que é. Pode falar. Vamos lá. A ideia de Open Banking é o seguinte, é que as informações hoje são tratadas como sendo as informações financeiras, o histórico financeiro das pessoas que são ou eram tratadas até hoje como do banco, elas são das pessoas, e que todas as instituições financeiras terão acesso a isso. Com isso, tem uma competição maior entre as instituições financeiras pelos clientes, e por consequência, o custo para esses clientes conseguirem acesso a crédito tende a cair com mais competição. Então essa é uma grande vantagem, isso nos Estados Unidos já teve um papel bastante importante e espera-se, acredita-se, e eu particularmente acredito, que vai ter um impacto também substancial no Brasil nesse sentido. Casa, tem 2 aspectos, super. Tem 2 aspectos importantes aí. Tem o lado para o cliente, né?
Porque quando você tem mais informação, você consegue fazer uma modelagem muito melhor e você consegue fazer taxa ajustada ao risco muito melhor. E aí, com isso, você consegue ter um crédito com uma taxa menor. Então, você tinha uma informação, só o outro banco tinha, você não tinha, você acabava tendo que ir no escuro, ou usando o birô e na sua modelagem de crédito, talvez você não tivesse a melhor taxa. Então, a taxa ela é sempre ajustada ao risco. Quanto mais informação, menos risco, potencial de cair a taxa. Então, esse é um lado. Mas tem um outro lado também, você perguntou para a gente, né? Eu vejo também uma vantagem muito grande para os bancos médios, para as fintechs, porque você democratiza mais isso. Então, a gente vem trabalhando, eu enxergo isso muito mais como uma oportunidade do que uma ameaça, é uma oportunidade grande para um banco médio, sim. Você pode ousar mais em algumas coisas importantes. Não, sem dúvida. E no caso brasileiro, isso é particularmente importante porque o Brasil tem uma concentração bancária muito significativa. Você tem 5 instituições que controlam mais ou menos, depende do que você pegar, mas 85% do mercado. Então, de fato, é por isso que no Brasil o potencial de redução de custo para o tomador final de recursos existe em qualquer lugar. Mas no Brasil, o potencial disso talvez seja maior do que em qualquer outro por esta característica específica. Por isso que é tão importante, e eu concordo com você. Isso é uma oportunidade para todas as instituições pequenas ou menores que estão surgindo, as fintechs e para todos. A minha visão é muito parecida com a sua nesse sentido. Uma outra pergunta que tem aqui que você falava do que é o Pensando em Todos, da preocupação. Especificamente, o que vocês têm voltado para pequenos negócios, MEIs e autônomos? Se tem algum tipo de plano social de crédito, alguma linha específica que vocês estejam trabalhando, ou como vocês estão trabalhando as próprias linhas que o governo já disponibilizou recentemente? Como você falou, né, o foco do BMG era consignado, né? Consignado e o crédito também emergencial para cliente consignável. Então, esse era o foco maior. E há um ano a gente abriu o banco digital para lidar com o mar aberto e está evoluindo a proposta de valor do banco digital, já está bem melhor, tem o Volta para mim é bem legal, você tem cashback tanto com débito quanto crédito, desconto em farmácia, então tem uma série de uma série de elementos que reforçam a proposta de valor do banco digital. E a gente está trabalhando em várias outras coisas, eu não posso contar toda a estratégia aqui do banco, mas exatamente por esse público, ser um público que a gente acredita muito e a gente tem uma conexão forte com esse público, MEI e microcrédito, MEI, até pequena empresa, não estou falando nem só de MEI e micro, está, sim, no nosso radar, estamos evoluindo para uma proposta de valor bastante interessante para esse público. Então, isso está no forno já quase quente. Quando tiver, vai ter o lançamento. Desculpa te interromper, mas você concorda comigo que o próprio processo de evolução do Open Banking é uma coisa que deve ajudar bastante a possibilidade de outras instituições, não só o BMG, mas de outras, poderem fazer isso de uma forma mais significativa? E também o BMG tem um investimento na BMG Granito, né, que é uma subadquirente virando adquirente, e ali também casa bastante a estratégia da Granito com essa estratégia de trabalho eu falo de PJ, né, PJinha, que entra MEI, micro, pequenas empresas, exatamente. Das pequenas empresas. Então, esse é bastante estratégico para o banco, e com todas essas novas possibilidades e informações, e já pelo fato do banco ter uma proximidade muito forte com esse perfil de cliente, então isso para a gente é fundamental evoluir por esse caminho. Então, são cenas do próximo capítulo. Combinado, vamos ver o filme, é isso aí. E que, aliás, eu acho que esse é um ponto importante, o momento que a gente está vivendo é um filme que a gente acelerou o ritmo no qual o filme passa. A gente tem uma tendência muito grande de olhar a foto, a imagem do momento e perder a noção do filme. Agora, quando o filme está passando em velocidade acelerada, que é o que está acontecendo agora, pelas mudanças de tecnologia que se aceleraram e ainda mais com tudo que está associado à questão da crise do coronavírus, existe uma tendência grande da gente falar, não, as coisas são assim, não vão mudar.
E eu acho que elas estão completamente enganadas. Eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que as mudanças que a gente vai ver em geral na sociedade, na economia, no próprio setor financeiro nos próximos anos são muito maiores do que as pessoas em geral imaginam. E diga-se de passagem, você falou da Granito, mas o BMG tem outras iniciativas importantes, inclusive associadas à inovação, né? Nos últimos anos, bastante coisa que vocês passaram a estar muito mais próximo desse setor de inovação. Da onde vem a estratégia e como é que você vê isso especificamente impactando os negócios do banco? A gente, como é que eu coloco isso? Estou pensando aqui um jeito de responder você, mas eu dei o exemplo do hackathon, mas é um exemplo pequeno, né? Eu acho que o que a gente tem trabalhado muito dentro do banco é todo o ecossistema, com startups, com fintechs. Eu acredito muito, assim, você tem um problema, você precisa de alguém para resolver seu problema, você pode desenvolver internamente e levar um tempão, você pode encontrar o melhor provedor para aquele problema. E aí que entram as startups e as fintechs. Então, a gente tem um olhar muito aberto em relação a isso, reforçou, assim, acho que no último ano a gente reforçou muito isso, e a gente está exatamente discutindo como pode reforçar ainda mais. Não dentro do banco, mas a gente tem não o banco, né? Mas os controladores têm parcerias, né? Ali, parcerias na BMG Aptec, a Bossa Nova e tudo. Então, e também não é só no ecossistema da Bossa Nova, é um ecossistema maior. Mas isso já está no DNA da família, DNA também dos executivos, você conseguir pegar a melhor solução. Eu não acredito muito. Você falou, o mundo está andando muito rápido. Eu não posso ser orgânico em tudo, eu não posso inventar e desenvolver de uma forma orgânica. Então, você está aberto para trazer a melhor solução, você consegue ser muito mais rápido na sua transformação. Eu acho que uma das mudanças dessa aceleração, que você colocou muito bem, dessa aceleração da transformação e de inovações acontecendo cada vez mais rápido, é que no passado, talvez a competência que fosse importante era a capacidade de encontrar respostas. Cada vez mais é a capacidade de saber quem pode te dar a resposta. Porque achar que você vai ter todas as respostas é de uma pretensão que não tem tamanho. A lei da probabilidade, né? Qual é a probabilidade? Isso aí. Você abre o mercado para alguém fazer para você ou você tentar fazer sozinho? Dentro desse contexto, eu queria falar uma coisa que eu acho bastante interessante, que vem das competências, né? Então, quando a gente falava da indústria 4.0, do futuro, que as suas competências necessárias, você tinha mais ou menos 5% aí da necessidade das competências tecnológicas, mas grande parte das competências elas eram ligadas a características humanas. Então, você sabe, aprender a lidar com ambiguidade, você ter problem solving, saber solucionar problemas, trabalhar com colaboração, analisar dado. O dado está lá, a automação vai te dar o dado, mas o que você faz com isso, né? Análise de dado, tomada de decisão. E mesmo a McKinsey tem um estudo grande sobre isso, quando eu liderava a prática de organização, tem várias palestras sobre isso, mas o que eu observo agora, primeiro, que isso já chegou, então essas competências são fundamentais agora, mas o que eu observo é que outras duas são muito importantes, eu não falava disso antes e eu sinto isso muito forte agora. Uma delas é liderança centrada. O mundo está muito rápido, as coisas são muito caóticas. Ou você fica centrado e consegue lidar com isso, ou você fica louco e começa a tirar para tudo quanto é lado. Então, acho que é muito importante essa liderança centrada, e a outra é a empatia. A empatia, e o Covid, essa confusão toda, o Covid, ele veio estressar esse lado da empatia, né? Ou a gente tem o cuidado, ou a gente tem empatia, ou não vai funcionar. Então, ficou mais forte ainda para mim, o que eu achava como teoria, hoje eu sinto na prática, que o que vai mudar o jogo são as características humanas. É interessante você falar que é o que você achava como teoria, você sente na prática. Eu tenho uma percepção muito parecida que esses últimos 3 meses fizeram foi nos fazer sentir o que a gente discutia, mas estava aqui, não estava aqui, hoje está aqui.
Mas com tudo, e com relação a esses dois pontos que você colocou, especificamente liderança centrada em empatia, o que eu acho que eles têm de fundamental, e mesmo um terceiro que você passou mais rapidamente, mas que eu acho que é importante, que é o que você falou, uma coisa é o dado, a outra coisa é a análise do dado, eu acho que você está certíssima, porque dado não é conhecimento, e o que importa não é dado, é conhecimento. Um dos problemas que eu vejo muito é as pessoas focarem em dados que estão muito facilmente disponíveis, mas que às vezes são irrelevantes ou são uma parte muito pequena da questão, mas como está fácil, aquele dado está muito fácil, elas focam naquilo. Não sai do processo contrário, que é qual é o conhecimento que eu preciso, e aí eu vou buscar os dados que podem me trazer o conhecimento que eu necessito. Então, qual é o dado disponível e o que sai daqui? E aí fica uma coisa pequena. E no sentido de liderança centrada, é exatamente o contrário disso. E eu acho que está muito fácil, com a quantidade de transformações, de mudanças, de estímulos, de coisas acontecendo, a gente se perder. E quando eu falo está muito fácil, o agente, vocês estão olhando para o agente. Eu sou o primeiro que se perde nisso aqui o tempo inteiro. Por isso que eu consigo ver o quanto isso é importante. É super legal você chamar a atenção disso. Não, Ana, porque... Fala. Não, vai lá, estou te ouvindo. Não, só queria reforçar esse ponto. Assim, a gente, nesse momento, a gente está aqui conversando, a gente tem uma série de coisas para tomar decisão como líder, mas também a gente está preocupado. Eu estou preocupado se minha mãe está segura lá em Brasília, se alguém está indo lá, alguém pode levar o Covid para ela. Eu estou preocupado com a minha sogra, estou preocupado. Então, assim, você tem que ficar centrado, porque a gente está no momento com muita preocupação. Você tem preocupação de maneira geral. E, ao mesmo tempo, você tem que tocar um banco, né? Eu entendo exatamente o que você está falando. Essa semana, para mim, isso foi claríssimo. Que acho que faz 2 dias, eu estava dormindo no hospital aqui em São Paulo, porque meu pai teve de última hora fazer uma operação de uma colocação de marca-passo. Então, estava com ele lá no hospital, resolvendo umas coisas do hospital no dia seguinte. Aliás, deu tudo certo. Que bom. Que bom, eu ia te perguntar. Já foi para casa hoje. Então, mas o meu ponto é exatamente o que você está falando. Essa é a realidade, que é a sua realidade, que é a minha realidade, é a realidade de todo mundo, é assim com todo mundo. E eu acho que essa é uma das coisas, diga-se de passagem, que talvez antes do coronavírus as organizações não dessem a devida importância. E talvez, diga-se de passagem, isso explica, inclusive, quando você falou, por exemplo, que instituições financeiras, em geral, faltam líderes mulheres, e como normalmente cai uma carga desproporcional nas costas das mulheres, das soluções de todas essas outras coisas do dia a dia, isso talvez impossibilitasse. E talvez, exatamente com a vivência que a gente está tendo do home office e onde essas coisas acabam ficando ainda mais misturadas, eu espero que isso possa criar, como você falou de empatia, uma empatia nesse sentido das organizações em relação aos problemas e dificuldades que todos temos na vida do dia a dia e que crie, como vocês estão fazendo com a proposta de home office de você, a opção de formas melhores de trabalho, que fique mais fácil levar isso tudo. Você acha que é para esse caminho que a gente vai? Eu tenho certeza, tem que ser. Eu acho que a gente chegou numa... acho que se a gente olhar a história, né, toda vez que você teve uma crise dessa magnitude mundial, o mundo saiu diferente. Né? Então tem que ir por esse caminho. Até, assim, não quero falar de um tema tão polêmico, mas, assim, a empatia também está levando a certa indignação. Está vendo todos esses movimentos antirracistas, tudo que está acontecendo. Por quê? Porque ninguém está aguentando mais a falta de empatia. Falta de empatia faz muito mal, ninguém está aguentando. Então, você tem que ter empatia e está levando indignação de coisas absurdas, que talvez antes ficassem mais adormecidas. Então, essa indignação também é muito importante. Você tem toda a razão. A gente cansar de aceitar o que a gente nunca deveria ter aceitado é algo muito positivo. Ana, queria te passar uma pergunta aqui que é do Clécio Dias. Ele, que eu achei uma pergunta bem interessante, ele quer saber o seguinte: o que te faz acreditar que o BMG vai ser mais admirado por seus clientes no futuro? É o que me faz acreditar, eu acho que é o cuidado todo o cuidado que a gente tem com o cliente. Então, assim, primeiro, o BMG é um banco que vai fazer 90 anos agora, então ele passa toda a segurança e solidez. O banco que viveu bem, sólido por 90 anos, mas combinado essa segurança, então é um banco que está se modernizando absurdamente para que torne a vida do cliente cada vez mais fácil. Então, o cliente vai olhar para a gente e vai ver, olha, aqui eu tenho alguém que me ajuda, aqui eu tenho a melhor ferramenta, aqui eu tenho a melhor proposta de valor e eu ainda tenho a segurança de ser um banco de 90 anos. Então,
combinação toda, com certeza, vai fazer e já está fazendo que o cliente admire a gente. Eu achei bem bacana a tua resposta, porque ela está completamente de acordo com uma visão mais ampla que eu tenho, que em um monte de situações agora as pessoas estão tentando buscar respostas de ou um ou outro, quando as respostas são um e outro. Por exemplo, você está falando que a questão de não é segurança ou agilidade e facilidade digital, é um e outro. Eu escuto muito no caso do varejo, gente falando, não, mas será que o futuro é da loja física ou do digital? Não, é um e outro, porque é comodidade do cliente. Isso eu acho que é importante, essa visão mais ampla, fugir de falsas dicotomias, que, diga-se de passagem, você trouxe um outro tema antes, rápido, eu também não vou querer entrar profundamente nele, mas eu acho que ele também é sinal um pouco disso. Quando você falou de está tendo manifestação antirracismo e outras dicotomias, são por ver as coisas, como eu te falei, de um lado que é um ou outro. Chega disso, é um e outro. Eu acho que esse é um ponto importante. Exatamente, exatamente. Ou você trabalha com eu, ou você fica doido. Exatamente, até porque nós somos um e outro, nós somos o profissional e o que está em casa, nós somos isso tudo, então faz parte. Exatamente. Isso até o home office. O home office ajudou muito a quebrar isso também, porque hoje você faz reunião ali, o dia inteiro em reunião, né? Todos os funcionários o dia inteiro em reunião, e todo mundo dentro da casa do outro, né? Então, antes a gente ia para o banco, agora todo mundo entra na sua casa. Quebrou muito essa barreira do persona profissional a persona pessoal, né? Assim, aqui, tá vendo aí seus livros, você veio atrás, ali você sempre vê um pouquinho. Olha quanto filho passa correndo, entra, o cachorro late, não sei o quê. Então, são coisas que... Ontem minha sogra estava aqui, ela entrou na sala. Não, queria ver como é que você trabalha. Eu, tá bom. Eu botei no mudo, assim, a gente estava em reunião, ela... Interessante. Então, faz parte agora do nosso dia a dia. A gente foi para a casa dos funcionários. Você tem total razão, e até você falou dos livros, eu achei uma coisa engraçada, porque em geral, eu tenho tentado ser o mais clean possível e minimalista nas coisas. Então, os livros, duas coisas. Primeiro, de um tempo para cá, eu comecei a ler mais no digital, e o segundo, eu só guardei os livros que realmente eu acredito que eu posso voltar a pegar, porque eles me impactaram o suficiente para eu achar que eles merecem uma segunda leitura. Então, a imensa maioria dos livros que eu tenho ali atrás são livros que eu ainda não li, ao contrário, porque eu compro muito mais livros do que eu consigo ler. Hoje, ao contrário, eu até queria ter mais livro, porque eu acho que dá um fundo legal com mais livro, mas os livros físicos eu já nem tenho mais, porque no meu caso eu achei que estava virando uma coisa que eu estava carregando, achei que outras pessoas poderiam usar melhor aqueles livros do que eu. No seu caso, tem um fundo mais bacana que eu estou vendo, aqueles dois pinguinzinhos de mãos dadas ali no fundo, que está maravilhoso. E tem uma imagem de uma menina que agora está dando um ângulo diferente que eu vi daquela menina ali, que, opa, é isso aí, maravilha, pode trazer. E que eu acho que são sensacionais, são lindos. Mas é o que você falou, a gente está entrando na casa das pessoas e, portanto, está vendo as pessoas mais de verdade, o que ajuda no que você falou, as pessoas poderem se mostrar mais de verdade, serem mais de verdade e, por consequência, serem melhores. Uma coisa que eu queria te perguntar, porque é uma coisa que eu notei na minha equipe, já ouvi várias histórias, eu imagino que no caso de vocês deve ter acontecido parecido. Para algumas pessoas da minha equipe, eu vi que teve uma melhora de produtividade absurda. E eu acho que ela tem muito a ver com isso. Então, teve gente que cresceu demais profissionalmente nesses últimos 3 meses, como eu nunca imaginaria que poderia acontecer num período tão curto, e eu acho que ela também tem a ver com esse processo. Com certeza. Foi exatamente por isso que a gente tomou a decisão de estender e de trabalhar dessa forma. Funcionou tão bem, tão bem. As entregas estão tão boas, a produtividade, o engajamento está tão alto, por que fazer diferente, né? E a gente nunca teria tentado algo desse tipo, 100% de home office por 8 meses, se não tivesse acontecido isso. Então, assim, eu estava, há pouco antes dessa live, eu estava numa reunião com um conjunto de superintendentes por um tema que eu estou discutindo com eles, e era exatamente esse o ponto, né? Até, eu acho que agora, eu comecei a falar para os funcionários se cuidarem, porque eu acho que está excessivo. Assim, não para almoçar, não para isso, não para isso. Eu acho que é importante agora ajudar a turma a ter
mais disciplina e o cuidado com eles mesmos, né? Porque senão você acorda, senta no computador e vai dormir assim, o dia inteiro em reunião ou fazendo alguma coisa. Eu achava que era só eu que fazia isso, quer dizer, não sou só eu, então. Não, Não, por isso sabe essa como é disciplina é interessante? fundamental. Diga-se de passagem, no meu caso, foi alguém da minha equipe que trouxe isso também, da importância, ao mesmo tempo tem essa coisa de poder estar inteiro lá, mas a importância de dividir o período, bom, aqui, agora, chega, trabalhei, fiz, É. tem o resto que tem que ser vivida, né? Eu acho que é importante. Ana, tem mais uma pergunta bem bacana aqui, que é uma pergunta do Carlos Gil, que ele fala o seguinte: se vocês têm alguma medição do nível de envolvimento dos colaboradores com relação à inovação do banco antes e depois do home office? Uma medição desse tipo, assim, eu vou ter daqui a pouco, mas uma medição eu não tenho. Mas só a gente tem vários indícios, né? Primeiro que tem a gente acabou de lançar o Idealize e o conjunto de ideias que, assim, a gente já teve mais de 200 ideias boas ali. 6 agora a gente está evoluindo para que eles façam o pitch na diretoria e tudo isso. Outras eram mais simples, já foram implementadas. E também a gente teve umas 40 ideias novas, porque a gente também está num processo de eficiência, né? A gente está muito forte ali, a gente acabou de lançar o OBZ, a gente está muito forte nesse lado de eficiência, e também vieram ótimas ideias para redução de custo, vindo dos colaboradores. Então, assim, como eu não tinha a ferramenta antes, eu não posso dizer que foi antes ou depois do home office, mas eu posso dizer que no período de home office, as ideias estão surgindo o tempo todo. Ou como pode melhorar o home office, ou como pode melhorar a abordagem com o cliente, ou como podemos reduzir custo. Principalmente focada nessas 3 dimensões. Muito bacana. Olha, tem mais ou menos só mais umas 325 perguntas que eu gostaria de fazer, sem contar todas as outras que estão chegando. Como a gente sabe que não vai ter tempo para isso, o que eu queria fazer é aproveitar os minutos finais que eu tenho aqui com você e deixar para você aberto para a mensagem final que você achar que é importante, tema, eventualmente alguma coisa que a gente não tocou e que você gostaria, enfim. Boa. Obrigada aí, Ricardo. Primeiro, eu queria agradecer, eu acho que é uma oportunidade a gente aqui falar, eu estou falando exatamente de tudo que eu acredito, e não só acredito, estou vivendo, então é muito importante compartilhar, aprender, compartilhar. Eu assisto outras lives quando eu tenho tempo, né, também para aprender com vários, então esse momento eu acho muito rico, né, e também é coisa nova, né, pós-período de quarentena. Então, esse lado é importante, eu agradeço o convite, a oportunidade, agradeço a todo mundo que está ouvindo, né? Gastando uma hora do seu tempo interessada em ouvir o que a gente tem para falar. Acho que a mensagem principal aqui nunca foi tão aberta, todas as barreiras de transformação caíram. Então, eu convido todos a usar essa oportunidade. Tudo que te impedia de transformar não existe mais. Então, é a hora de ousar, de testar o novo, testar, funcionou desse jeito ou não, ajusta, mas pratica isso, vai atrás disso, fala na sua organização, porque isso vai ajudar a mudar como um todo. Um segundo ponto vamos ficar cada vez mais indignados com a não empatia. Eu acho que a gente está sentindo isso na pele, e é muito importante a gente mostrar a nossa indignação de uma forma pacífica, mas a gente se indignar, eu acho que a empatia é fundamental, então eu queria trazer esse segundo ponto. E o terceiro, falando todo do que está mudando o sistema financeiro, vou falar bem rapidinho, mas tem o tema do Open Banking, tem o tema da redução da taxa, então tem uma série de coisas acontecendo que vai permitir que o Brasil, uma maior democratização, né, do sistema financeiro brasileiro. E a missão do BMG é popularizar o sistema, a inclusão, popularizar a bancarização, permitir que as pessoas tenham essa possibilidade. Isso a gente tem como missão, e o BMG, na sua história, foi muito inovador nisso, inovador no consignado, quando começou o consignado, e a gente continua com essa inovação e continua acreditando fortemente que quanto mais a gente puder trazer a turma para essa oportunidade de se bancarizar com uma educação financeira correta, aprendendo como fazer isso vai ser muito bom para a população, para o Brasil, para todos nós. Então, vamos focar, vamos todos aí juntar na democratização do sistema financeiro.
sensacional, 3 ótimos temas para a gente fechar. Indignação, ousadia, democratização financeira. Não fica melhor do que isso. Muito obrigada, Ana. Fantástico ter você aqui. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente. Mais uma vez, para quem não conferiu, recomendo fortemente conferir as outras 3 lives que já aconteceram. Tem tanta coisa legal quanto nessa. E não deixar de estar amanhã, porque a gente está falando de democratização, um componente fundamental na democratização do acesso de tudo no Brasil é educação. É o assunto que a gente trata amanhã com o Shaheen Zahir. Muito obrigado. E um último recado, se alguém tiver necessidade de um apoio mais específico, algum empreendedor, algum executivo de desafios para o seu negócio, a gente tem, na mentoria que eu faço, na mentoria Ricardo Amorim, a gente tenta exatamente ajudar nisso. Espero que possa ajudá-los. É isso, gente. Muito obrigado. Ana, fantástico ter você aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Valeu, gente. Cada uma das dinâmicas a gente vai fazer individualmente, tratando dos problemas que vocês colocaram para mim. Eu vou tentar ajudá-los com contribuições do grupo inteiro. A gente montou o grupo com a seguinte ideia, a seguinte preocupação: que não tivesse nenhum tipo de concorrência. Então não tem ninguém aqui que atua que seja concorrente de outro. Segundo lugar, que tivesse complementariedade. Você tem uma necessidade de fazer uma expansão importante nos próximos anos, você vai precisar captar, a primeira coisa que eu diria é, antes é melhor do que depois, por uma razão muito simples. Quando isso aqui acontecer, temporariamente a disponibilidade de capital seca. E isso é uma coisa importante para estar no radar de vocês. Só de achar que vai melhorar, a coisa já melhorava. Não, isso não acontece mais. Vai ter que acontecer, vão ter que mostrar para as pessoas acreditarem. A festa, na realidade grande, está acontecendo nos mercados emergentes. E o Brasil, em particular, tem uma condição única, ou muito rara, que é ser um mercado emergente, ou seja, com potencial de crescimento de longo prazo, mas com tamanho grande. Faz toda a diferença na vida de profissionais como a gente. Tive insights incríveis e tenho certeza que as contribuições que nós tivemos hoje aqui, elas ficarão e todo mundo vai conseguir implementar alguma coisa que foi dita. Acho que a composição das visões do grupo com a mediação e, enfim, a coordenação do Ricardo Amorim fazem do projeto muito bacana. Bons conteúdos, boa experiência, uma interação muito grande e a condução do Ricardo como um mentor excepcional. É uma coisa muito prática, né? Sai um pouco da teoria e aterriza no universo real. Ter a oportunidade do Ricardo Amorim fazer a mentoria sobre essa realidade do mundo que a gente vive foi simplesmente fantástico. Para mim, questão de investimento, né? sem dúvidas que realmente um empresário tem que, hoje em dia, investir nesse tipo de conhecimento para estar perto de pessoas que realmente sabem a direção.